nós estamos ali no verso 15, e nós vimos a questão da igreja de Laodiceia, aí no verso 15, que Deus conhece as obras dela, tudo que ela tem feito, e que é uma coisa triste, porque ela nem é quente e nem fria, e aí Jesus questiona isso, quem dera fosse frio ou quente. Vamos ler 2 Coríntios 9:1, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, verso 1, 9:1. 2 Coríntios 9, verso 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, do qual me glorio junto dos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimo. Contudo, enviei os irmãos para que no nosso louvor, a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estáveis preparados para que, caso alguns macedônios fossem comigo e vos encontre desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer-vos vós, quanto a esta confiança, porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me prendessem entre vós e preparassem, precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que estejais pronto como expressão de generosidade e não de avareza. Aí toda essa região era muito rica. E é uma pena que o apóstolo Paulo, ele antes, essas igrejas eram muito fortes, e aí ele cita a igreja ali na região, e Laodiceia provavelmente estava no meio, e era uma igreja que estava pronta para oferecer essa questão da oferta. A gente vai ver que a região de Laodiceia é uma região muito rica com relação à lã, com relação ao ouro e com relação a especiarias também, alquimia. Era uma estava na vanguarda do tempo a igreja a cidade de Laodiceia, né? Oséias 6:4. Vamos lá para Oséias 6:4. Oséias capítulo 6, o verso 4. É um texto bem... Oséias capítulo 6, o verso 4. Né? E aí ele chama a atenção, ó, Oséias 6:4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como uma nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ou seja, chegou uma hora ali que Deus está falando a respeito de Jerusalém, de Israel em si, né? Tanto a parte norte como a parte sul. Por isso que ele fala ali, né, sobre Judá e Efraim, porque ambos se desviaram do caminho do Senhor, e aí Deus fala que eles são como o orvalho. Da mesma forma como eles estão animados para buscar Jesus, eles buscam o próprio ventre também. O verso 16 agora, de Apocalipse, aí Jesus já dá um alerta mais firme, mais duro ali, né? O verso 16. Assim, porque é morno, nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não chegou a vomitar, mas está a ponto ali. Triste isso, né? A Colossenses 2:8, vamos lá para Colossenses 2:8. Então, o que acontece com a igreja de Laodiceia? A gente viu que a religiosidade era muito forte sobre essa igreja, e ela era muito abastada, só que ela se desviou muito rápido do caminho do Senhor, não por pecados como, né, a outras igrejas, Esmínia, que vivia a questão dos nicolaítas que estavam lá perseguindo, né, Jezabel, né, na igreja de Pérgamo, essas igrejas assim que já tinham um pecado mais forte. Não era o caso de lá dizer pecado mais forte, como se o pecado tivesse tamanho. Não é isso.
né? Mas que eu quero dizer é que não era algo muito exposto, e chega a ser pior, né? Por isso que Jesus fala, se pelo menos não tivesse essa mentira, essa máscara, poderia ser tratado, né? É lobo vestido na pele de cordeiro, é mais ou menos isso. E aí, quando nós chegamos em Colossenses 2,8, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, né? Então, assim, é, hoje as pessoas falam muito de filosofia, autoajuda, e acaba buscando, esquecendo a palavra de Deus. O poder de Deus está cada vez sendo limitado, a fé está sendo diminuída, porque não tem problema. Tem um texto que eu gosto muito, e já que a gente falou de fé aí, a Segundo Reis, deixa eu só pegar aqui. É, e aí o que acontece? A, Segundo Crônicas, eu acho que até mais isso. Segundo Crônicas 16, verso 12. Essa questão a gente tocou da fé, mas é um texto assim que sempre me incomoda, porque está lá no Velho Testamento, ou seja, o verso 12, segundo Crônicas 16, verso 12. E aí ele diz assim, ó, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente. Asa era um rei fabuloso, doente dos pés, e na sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E aí descansou Asa com seus pais. Morreu no 40º, um ano depois, né, do primeiro ano do seu reinado. Então, o que acontece aí? Não, a medicina não é nosso inimigo, nunca foi, longe disso. Mas o problema é que quando a nossa confiança está só naquilo que surgiu uma dor de cabeça, tomar um remedinho aqui. Um mal-estar, tomar um remedinho aqui. Não tem problema tomar um remedinho, mas o importante é orar, falar, Deus, intervém aqui, o que está acontecendo? Alguma coisa que eu estou fazendo que não está legal, há uma opressão, ah, sabe? Perguntar para Deus por quê? Porque às vezes a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida. O remédio é paliativo, mas a oração é permanente. Então, e essa que é a questão. Igual uma vez o próprio pastor Fabiano falou, essa questão do celular, antigamente, um filho ia para algum lugar à noite, a gente estava orando, como hoje, né? Vamos para o trabalho, você ora por um parente, um ente querido, alguém que você ama, e as pessoas que estão na sua volta, e ora para Deus livrar de acidente, Deus cuidar, né? E às vezes assim, não, tá com o celular, qualquer coisa me liga. Não é errado, é isso que eu estou falando, nada disso é errado, mas acaba tirando o nosso joelho do chão, né? Essa que é a questão. Mas voltando lá, então a gente viu que essas filosofias têm adentrado sorrateiramente no meio da igreja de Jesus e contaminado o coração de alguns. Tiago 1,26, vamos lá para Tiago capítulo 1, verso 26. Tiago 1,26. Tiago capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Assim mesmo, guarda-te incontaminado do mundo. Ou seja, Tiago ele vai trazer essa questão da religiosidade.
né? Porque uns falavam lá, não, nós somos puros, nós somos santos. Ele falou, gente, o pessoal está passando fome do seu lado, o pessoal está morrendo do seu lado, o pessoal está pedindo ajuda do seu lado e você não está fazendo nada, né? Isso não é a pura religião, se é que alguma religião pode ser pura, mas no sentido do Evangelho de Jesus. É, Judas cuidava da bolsa, assim como Mateus, e oferta para pobre sempre era um costume, não só entre os judeus, mas foi é, ratificado por meio de Jesus. Esse cuidado aí. Né? Oséias 6,6, vamos voltar lá para Oséias capítulo 6, verso 6. Então, assim, essa questão de ser morno, essa questão. Laodiceia era uma igreja que cuidava dos órfãos, mas faltava alguma coisa a mais, pois misericórdia quer e não sacrifício, e reconhecimento de Deus mais do que o holocausto. Esse mesmo versículo foi citado, né, em 1 Samuel 15, quando Saul, né, vai entregar lá a oferta que não lhe pertencia, e aí Deus dá uma dura nele, né, a, por causa exatamente disso. Né? A, 1 Samuel 15, verso 22, só para a gente, é o mesmo texto, e dar o endereço certinho, né? 1 Samuel 15, 22, porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto se obedeça a sua palavra, eis que obedecer o Senhor, obedecer é melhor do que sacrificar e atender, melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha só, a rebeldia é colocada no mesmo nível de um pecado de um feiticeiro. E a obstinação como a idolatria, culto ao ídolo do lar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. E aí a gente já viu esse desfecho. Samuel, ele vai orar e ele tirou de Saul o trono e passou para um melhor. Diz exatamente isso. Um melhor que ti, a saber, Davi. É triste isso, mas a, Saul tinha essa questão da rebeldia, Oséias vai falar sobre isso aí, o povo distante do Senhor, porque acreditava em si mesmo. 1 Timóteo 5,4, vamos lá para Timóteo 5,4? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Então, assim, essa questão de ser morno, ela vai cauterizando o pecado na nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Está aí, né, um cuidado com relação aos órfãos e viúvas. Por quê? Qual é o problema? Eles estavam terceirizando isso. É como hoje, né? Hoje tem dois problemas aqui. Como é que a gente vai ver isso aí? As pessoas tinham condições de cuidar dos órfãos, que eram parentes, já tinha a lei do livre-arbítrio, né? Que era a questão de cuidar da descendência, um parente, você tinha que comprar ele, né, para ele trabalhar quando ele não tinha dinheiro, até como escravo. Não tinha esse problema. E cuidar ele com respeito, com dignidade. Ele tinha esse cuidado, esse dono, até durante 50 anos ele podia trabalhar, depois tinha um jubileu, ele tinha que libertar essa pessoa, devolver uma renda pelo trabalho dela e devolver as terras dela. Acho isso tão tremendo em Deus, não era para ter pobre no mundo. É, mas a ganância do homem ela é fora do comum. Só que daí, ó, com o surgimento da igreja, em Atos capítulo 6, a edificação ali da igreja, a, a questão os diáconos, né? Aí tem a introdução dos diáconos na igreja para cuidar das órfãs e os viúvos,
os órfãos e as viúvas, porque o homem tinha que trabalhar, isso era fato. O mundo era extremamente machista e Deus sabia disso, e por isso que ele já manda cuidar das viúvas. Só que alguns tinham condições e eles terceirizavam para a família. Mas qual que é o problema hoje? Né? A Coríntios vai dizer que os pais devem tesourar para os filhos. O problema é que hoje envelhecer sai muito caro, não sai nada barato. E se o pai não entesoura, como é que é isso aí? Se o pai não dá condições do filho, não importa a renda, mas incentivar ele ao estudo, a melhorar de vida. Né? O pastor Fabiano, sempre no nome de honra, ele sempre tem falado isso, essa questão, né? Ele sempre falou isso, né? O nosso teto deve ser o chão dos nossos filhos. Ou seja, ele tem que começar numa situação melhor do que a gente. Não pode começar pior e galgar tudo aquilo que a gente galgou. Então, essa que é a questão. O problema é que hoje os pais não estão entesourando para os filhos, aí os filhos não têm condição de cuidar dos pais lá na frente. E nem os pais se preocuparam em, sei lá, em ter uma rendinha, ou não estou falando que é fácil, pelo amor de Deus, não é isso, mas a questão é que é uma vida que a gente vai ter. E tudo é difícil, mas a nossa geração, a minha geração em especial, né, se perguntava quando adolescente o que você pretende. A faculdade era uma coisa que nem era para mim, por causa da minha renda. Na época, não, faculdade era algo para alguém que realmente tinha condições postas. Graças a Deus que Deus não se preocupa com isso. E o sonho era comprar uma casa, um carro, um telefone, e estava bom, né? Era esse o sonho que a gente tinha. Mas eu vejo que isso, hoje, às vezes as pessoas não estão nem com isso. Né? Termina uma vida inteira e não tem nada, só que a gente envelhece. E envelhecer sai muito caro, mas muito, muito caro. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente aí, né? Entesourar para os filhos, porque certamente a gente vai precisar lá na frente. E vamos lá para Mateus 23, 23. Mateus 23. Então, são questões religiosas que têm cuidado, não cuidado, que deixa a população morna aí. Mateus capítulo 23. Não tem 23, eu anotei errado. Mateus 23. 23. Mateus 23. Então, o que vai acontecer? Essa questão de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo dai o dízimo da hortelã, do heno, do cominho, e tendes negligenciado os presentes mais importantes da lei. É isso que o pessoal não entendeu, né? A lei, vamos citar a lei. A lei dos 10 mandamentos sabia de cor, né? Ah, não terás, não vai trabalhar até o sábado, descanso, quarto mandamento, honra o Senhor teu Deus, ama o Senhor teu Deus, né? O primeiro mandamento com promessa, ali, honra pai e mãe, não mentirás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, o último mandamento, né? E todo mundo sabia, a lei era muito forte, mas a lei não tinha nada a ver com isso. Porque não era o que você não podia fazer. O problema é que a lei, isso que é mais legal dela, que Jesus ele vem e ele não é, ele explica a lei. Eu acho que não sei se Moisés não soube explicar na época lá, mas assim a lei não é o não faz, não pode, não deixa isso. Não, a lei era um norte, era um farol. E aí ele fala lá, tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia
e a fé. Então, deveis fazer essas coisas sem omitir, sem deixar de dar o dízimo, né? Guias de cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo, né? Olha só, eles coavam antes, tem um cisquinho aqui no meu chá, vou tirar o mosquitinho e ao mesmo tempo engolir um camelo. E aí quando ele fala de justiça e isso é tão legal, porque quando nós vamos, pode deixar até aí, Gustavo, fazendo favor, em Êxodo capítulo 20, quando nós vamos ter a introdução aí dos 10 mandamentos, né? A, ele fala lá, né? Eu sou o seu Deus que te tirei da terra do Egito. Então ele fala, não terá outros deuses diante de mim, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás nenhuma outra, darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, que me aborrece, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiro. Olha só, das tuas portas adentro. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e no sétimo descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, santificou. Só aqui, nesses 4 primeiros mandamentos, eu já tenho a fé, eu já tenho a misericórdia aqui, olha só. Cara, Deus fala, filho, você vai trabalhar 6 dias e o seu escravo vai trabalhar 6 dias. Você tem que deixar ele descansar. É um direito dele para que me adore, para que me busque. Né? Hoje as pessoas, as grandes corporações, o mundo exige que você trabalhe de domingo a domingo, cada vez mais difícil. Né? É assim, não sei para que tanta ganância, porque não leva a nada. Mas a questão da justiça, e Deus já fala ali, olha só, e aí ele fala, né? Honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Então, a justiça está aqui, né? E a misericórdia. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, os 10 mandamentos, essa que é a questão. Tem que ter Mateus em mente. Jesus, ele como se ele reformulasse, né? Ele fala, olha, os 10 mandamentos se concentram em dois: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, acabou, né? Entrarás no céu. Então, assim, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, porque ela vivia muito discurso e pouco prática. Muita, dentro da igreja e distante de Deus. O verso 17, vamos lá para o Apocalipse, verso 17, aí a igreja ainda era uma igreja extremamente orgulhosa, né? No verso 17, ela chega ao ponto de dizer assim, né? O verso 17, pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, segue-me. Às vezes a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? Você já deve ter ouvido isso, esse provérbio aí, né? Ah, e aí, quando a gente chega, Lucas 12, 18, vamos lá para Lucas 12, 18, a pessoa realmente acredita que ela está rica. E Lucas, capítulo 12, verso 18.
O dinheiro não traz riqueza nenhuma. Ele só nos põe no meio desse trilho, né? Lucas 12:18 diz assim: farei isso, né? Jesus vai contar a parábola de um homem muito rico que ele superabundou a colheita dele. E aí, olha só a preocupação dele. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, construirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Então, assim, é, não é pecado você ter condições. O problema do pecado é quando tudo é só para você. A pessoa estava tão rica, e aí Deus pergunta para ele: cara, você é louco? Porque você vai morrer hoje, não vai usufruir de nada, trabalhou a vida inteira aí, correndo atrás de dinheiro, e não usufruiu daquilo, não participou, né? Não fez diferença com aquilo que Deus estava dando, né? E aí não tinha nem de ser sobre dízimo, mas sobre oferta mesmo, né? Oferta para missões, oferta para um irmão, uma irmã, alguém que precisa. Essa questão da extravagância, né? De ofertar ao Senhor, como isso é agradável quando a gente oferta para alguém e, e gente, a gente vê ali suprindo uma necessidade, como dar um presente, né? E a pessoa não precisa nem estar esperando. A oferta, ela vai, e é algo muito prazeroso, né? Porque tudo que a gente tem, ele tem um propósito, né? Às vezes tem gente que quer ser rico, milionário aí, mas amém, também não é pecado querer ser isso. Mas isso tudo nesse mundo tem tesouro apenas para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso é triste porque daí a pessoa não é rica para com Deus. Tem uma história cristã que diz sobre Filipe. Filipe pregou nas regiões lá da Índia e ele era um construtor. Filipe era construtor. E aí, o que acontece? Diz a história que um sheik pediu para ele construir um palácio para ele. E mandou muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E aí o sheik mandou chamar Felipe no prazo determinado e ele não tinha feito nada, mas nada, 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 nada. E o sheik, enfurecido, mandou prender ele, ia matar ele. E aí o irmão dele teve um sonho desse sheik e chamou ele e falou assim: não mate Felipe. Aí o irmão, enfurecido, falou: como não vou matar? Ele gastou toda uma fortuna e não fez nada. Ele falou: não, eu morri e fui no céu. Disse esse irmão, né? Eu sonhei que morri e fui no céu. E lá chegando, eu vi muitas casas, muitas mansões e tudo. E eu olhei que a sua era a mais bonita da rua, a maior e a mais bonita, né? Porque Felipe, todo o dinheiro que você pegou, ele investiu, né, na igreja, investiu em órfãos, em viúvas, ajudou um e outro, é, curando, cuidando. E aí diz a história, lógico, da tradição cristã, que o sheik ficou tão feliz e tinha uma morada celestial que deixou Felipe livre para continuar a obra missionária. Isso é uma de tantas histórias que aparece sobre os apóstolos de Jesus. Tem bastante, né? Aquele livro Os Doze de Aramis fala muito disso, dos apóstolos. Rastro de Sangue também
fala muito sobre isso. São livros antigos, nem não sei se tem mais para vender. Mas voltando aqui, então a igreja de Laodiceia é uma igreja morna, nossa, é, só para a gente. Vamos lá para Gênesis 11:4, rapidinho, dá para ler mais um versículo? Ele diz ainda, né? Não preciso de coisa alguma, o verso 4 de 11. Assim foi, aqueles que estavam lá na Torre de Babel disseram: Vinde, edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e que tornemos célebre o nosso nome. Ninguém se preocupou com Deus, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, lembram o que Deus disse? Crescei, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. O homem foi tudo contra, não quis nada disso, rebeldia, feitiçaria. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todo tem a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então, essa divisão de línguas aí trouxe essa questão de pertencimento que o homem tem hoje no mundo. Então, eu pertenço a essa nação, eu pertenço àquela nação. Graças a Deus que nós não pertencemos a nação nenhuma, nós somos de Jesus. Às vezes alguém pode achar, nossa, que povo arrogante, é bem arrogante nesse ponto, porque não é questão de arrogância, mas é questão de saber quem é o nosso Senhor e a quem nós servimos. Não é certamente a nação terrena, apesar de nós estamos aqui como estrangeiros, devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim, podemos até ficar aqui e submeter às leis desse mundo, mas isso aqui não é importante para nós, porque nós não dependemos de uma lei para fazer o que é certo. Nós não dependemos de um governo para dizer o que a gente deve ou não fazer, porque a gente tem a Escritura. E aí a gente, se andar nas Escrituras, nós vamos ser justos, fiéis e misericordiosos, como acabamos de ler no Evangelho. Então, assim, o cristão já tem a lei, não precisa de congresso, não precisa de governo para dizer como ele deve andar. A gente já sabe como deve andar. Não precisa ninguém dizer, não precisa de uma lei, não precisa de uma regra a mais. E se nós pregarmos Jesus, todo mundo vai viver assim, então não tem problema nenhum. O evangelho constrange as pessoas a mudarem de vida. É isso que é mais tremendo. Que nós tenhamos essa chama acesa no nosso coração. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer porque o Senhor nos desperta e mantém aceso o fogo do Evangelho de Jesus. Que possamos pregar de Jesus, ganhar almas para Ti, para que essas almas, sendo transformadas por Jesus, venham transformar, ó Deus, a atmosfera onde estivermos, o ambiente onde estivermos, ó Pai. Porque sabemos que nosso mundo não é aqui, nosso reino não é aqui. O reino celestial é aquele que está próximo, e o Senhor é o Senhor deste reino. Nos ensina, ó Deus, a ser fiéis ao Senhor, misericordiosos e justos, como diz a palavra do Senhor. É que eu lhe peço em nome de Jesus nesse dia, para que o Senhor seja engrandecido nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe. Que honra estarmos juntos aí, novamente, na expectativa da volta do nosso Pai Celestial.